Muito boa noite a todos. Estamos de volta a mais um programa Alfredo Scaff Convida, hoje, segunda-feira, 8h30 da noite. Eu agradeço a sua audiência, a sua presença. E o nosso programa tem sempre convidado pessoas de alto nível de capacidade profissional, de extrema especialidade. Hoje o mundo exige uma especialidade muito grande, principalmente na área do direito. E eu, como advogado, tenho sempre a honra de receber pessoas de alta capacidade intelectual aqui no nosso programa. Hoje não pode ser diferente. Estamos hoje com a advogada Carla Junqueira. E a Carla Junqueira, ela tem uma especialidade muito bonita, muito trabalhosa, na verdade uma especialidade diferente do dia a dia do direito, que é o direito do comércio internacional. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, nós vamos ter uma aula sobre isso, e ela vai explicar o que pode ser feito nesse âmbito no sentido empresarial e no sentido de país. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Alfredo, é um grande prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, o convite e quero aplaudir a iniciativa sua com esse programa que eu acho que a gente sente falta de ter na TV um programa voltado a questões de direito. Então, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Carla, a gente precisa primeiro esclarecer para o espectador que está muito acostumado com os ramos do direito corriqueiros do dia a dia. E não é o que você faz. Você acabou se especializando em direito do comércio internacional. Então, é uma parte do direito internacional relativa a questões comerciais. Como é que você vê isso hoje, na atualidade, e também fazendo um paralelo com os livros que você também já escreveu sobre a matéria, publicados na França, nos Estados Unidos? O que os seus livros relatam de acordo com o trabalho que você faz no dia a dia? É isso aí. Bom, vamos lá. A área de direito do comércio internacional é uma área que no Brasil é relativamente nova, né? Existem, mesmo dentro do direito do comércio internacional, você tem o direito do comércio internacional privado e o direito do comércio internacional público. O direito do comércio internacional privado, que seriam contratos internacionais, compra e venda de mercadorias internacionais, esse é um direito que já vinha sendo estudado nas universidades há algum tempo. Então, ele é mais conhecido dos graduandos, dos advogados. Já o direito do comércio internacional público, também chamado de direito internacional econômico, é muito mais recente. Nós não tínhamos até pouco tempo atrás como disciplina das universidades o direito do comércio internacional. É recente que algumas faculdades, não todas, têm inserido na grade essa matéria. É uma matéria que quase não se aplica, né, nos 5 anos de grade curricular, né? Praticamente nada. Eu vejo que hoje quem é muito especialista nessa matéria foi obrigado a estudar fora do país. Então, eu quando iniciei nessa área 15 anos atrás, eu fui para a França para estudar essa matéria. Eu acabei terminando a minha especialização, mestrado e doutorado na França, que é onde essa matéria já estava mais desenvolvida, e viemos ao Brasil para desenvolver melhor essa área, não só no plano acadêmico, mas na prática do direito também. E, basicamente, a minha especialidade dentro do ramo do direito internacional econômico é tudo que se refere aos acordos da Organização Mundial do Comércio. Então, por isso essa matéria é recente, porque os acordos da Organização Mundial do Comércio, eles foram todos firmados na rodada Uruguai da Organização Mundial do Comércio. Isso aconteceu em 1990, final de 1994, ou seja, os acordos foram efetivamente assinados em 95, foram internalizados e ratificados aos ordenamentos jurídicos pátrios dos membros da Organização Mundial do Comércio a partir de 95, ou seja, nós estamos falando de um histórico de menos de 20 anos, o que para uma matéria, um ramo do direito, é muito pouco se você considerar os outros ramos. Então, para que nós pudéssemos ter
a oportunidade de conhecer, de estudar e de praticar, nós fomos, então, estudar fora do país, inclusive com treinamentos na própria Organização Mundial do Comércio, para entender a dinâmica desses acordos. Quer dizer que a última referência é o Acordo do Uruguai, é a rodada do Uruguai. A rodada que está em andamento agora é a rodada Doha. Exatamente. Os acordos firmados, né, foram firmados na rodada do Uruguai. Esses são os acordos que fazem parte hoje do que nós chamamos de Bíblia, que é um livro que traz todos os acordos vigentes, que são os acordos assinados na rodada do Uruguai. A rodada atual é a rodada do desenvolvimento, que é a chamada rodada Doha, que infelizmente está travada. Até porque a OMC ela precisa de uma aprovação unânime, né? Quer dizer, o diálogo é muito intenso e sempre quando você está perto de chegar a um acordo, alguém levanta a mão e diz, não é bem assim, eu preciso de mais disso, mais isso, aquilo. Então acaba durando anos uma rodada do OMC, né? Quer dizer, um assunto tem que ser muito bem trabalhado, ele é pouco flexível, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem que concordar com tudo. Exatamente. As negociações exigem consenso e um acordo multilateral onde você tem 150 membros negociando diferentes tipos de concessões é realmente muito difícil de ser assinado. Agora, voltando para o desenvolvimento dessa prática no Brasil, o que aconteceu foi que no final dos anos 90, início dos anos 2000, o governo brasileiro começou a perceber a falta de advogados especializados nessa matéria no Brasil. Percebendo essa falta, sob a liderança de dois ícones dessa matéria, que é o professor Celso Laffer e a professora Vera Tortensen, foi criado um programa de capacitação de jovens profissionais nessa área. Seriam profissionais selecionados no âmbito desse programa para serem enviados para Genebra, para serem treinados na missão diplomática do Brasil para a Organização Mundial do Comércio. Esse programa teve início no início dos anos 2000. Eu tive a honra de ser selecionada entre os 10 primeiros advogados para serem treinados em Genebra. Fui com mais 9 colegas. Durante o ano de 2003, fomos treinados e voltamos ao Brasil com a obrigação, inclusive assinada com o governo, de desenvolver a área de comércio internacional do Brasil. Hoje esse programa já conta com mais de 100 advogados que foram treinados. Hoje a área de comércio internacional no Brasil é uma área que já existe um volume e substância que já consegue competir, inclusive com escritórios grandes estrangeiros. O governo brasileiro e o empresário brasileiro não depende mais de advogados estrangeiros para defendê-lo, não só no âmbito de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, mas também em procedimentos de defesa comercial aqui no Brasil, que é um dos acordos que é muito usado no Brasil, o acordo antidumping. Então, hoje, a gente já tem uma massa significativa de advogados especialistas nessa matéria, em razão desse programa que foi criado, então, no início dos anos 2000. Quando você fala em defesa desses acordos comerciais, quando há algum litígio, você está dizendo na defesa do governo brasileiro ou do empresariado brasileiro? Como é que o seu escritório... Ambos. O seu escritório age em ambas as esferas, governo e empresário. Ambas as esferas, veja, nós não somos contratados do governo brasileiro, isso exigiria uma licitação em que até participamos de uma licitação, mas não fomos vencedores em razão do preço, mas nós defendemos o empresariado brasileiro. Nós temos uma série de clientes que se utilizam dos recursos, dos acordos da Organização Mundial do Comércio para beneficiar os seus próprios interesses comerciais. De longe, um dos acordos mais utilizados no Brasil é o acordo que regulamenta os procedimentos antidumping. Antidumping é um procedimento específico, mas que beneficia muito a competitividade do empresariado brasileiro. O antidumping é um problema realmente. A gente vai falar disso depois do primeiro intervalo. A gente já volta com a advogada Carla Junqueira.
luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. Estamos de volta com a advogada Carla Junqueira, especialista em Direito do Comércio Internacional. Carla, uma pergunta que está sempre no ar, não só entre os profissionais, mas a gente tem percebido nesses últimos 10 anos um avanço absurdo da China no comércio internacional. É mérito deles, obviamente, mas com certeza quando avança muito, quando cresce muito, aumenta os problemas também. Como é que o empresariado brasileiro, através da sua especialidade, tem lidado com China, né? O aspecto China que está aí como um rolo compressor? A China, ela alterou todos os paradigmas de mercado. Quem conhece a China sabe o que eu estou falando. Quem já enfrentou a competição de um produto chinês sabe do que eu estou falando. Eu visitei a China há pouco tempo para tentar entender esse potencial exportador e esse rolo compressor a que você se refere. E só quem vai até lá consegue ter dimensão da potencialidade desse país. E voltando dessa visita à China, eu cheguei à seguinte conclusão. Todos nós, o empresariado brasileiro, o setor de serviços, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de atividade profissional vai ter que aprender a remodelar a sua própria atividade levando em consideração o fator China. Eu acho que hoje não dá mais para pensar na sua própria atividade, seja ela qual for, se você não mudar o seu modelo de negócio de modo a adaptar o fator China. Virou um marco negocial, né? Antes da China, depois da China. Com relação especificamente à China como exportador, a China encontrou no Brasil um mercado consumidor muito interessante. Já tinha dominado outros mercados do globo e voltou os olhos ao Brasil, que é um grande mercado. Quando ela o fez, ela se deparou com parte do empresariado não preparado para esse tipo de competição. Alguns sim, preparados, outros não. Falta de preparo não significa necessariamente falta de competitividade, sim. Porque a gente tem uma questão com a China que é uma competitividade injusta, digamos assim, por uma série de questões regulatórias que o nosso empresariado brasileiro tem que lidar e que o empresariado chinês não tem que lidar. Mas eu digo despreparado no sentido de que o volume o volume dos produtos que vem de lá é tamanho que não tem como se preparar para esse tipo de competição. Como o empresariado brasileiro não consegue lidar, não consegue mudar os gargalos estruturais que existem no Brasil. O custo Brasil. Você não consegue mexer no câmbio, você não consegue mexer na infraestrutura, você não consegue mexer na questão dos portos, ou seja, você fica de mãos atadas para mudar a questão estrutural que te impede de competir no mesmo nível com a China. Então, o que resta ao empresariado brasileiro? Resta a defesa comercial. É o único que lhe resta. Que seria, na verdade, o caminho mais doloroso, porque se a gente tivesse uma reforma tributária e trabalhista para pelo menos começar a competir, né, com menos custo Brasil, facilitaria muito a vida do empresário. Quer dizer, o custo Brasil acaba fazendo com que o empresário tenha que ir para o litígio, né, ele tem que brigar. Ele tem que recorrer a procedimentos de defesa comercial que estão aí previstos ao benefício do empresariado brasileiro, que são procedimentos antidumping, procedimentos de medidas compensatórias, são procedimentos que cabem ao empresariado brasileiro recorrer a um advogado especialista nessa matéria para tentar, pelo menos, a aplicação de um direito antidumping, a uma sobretaxa ao preço importado do produto, para que ele se neutralize ao preço praticado aqui.
e você ganhe um pouco em competitividade. É um procedimento que não é fácil, é difícil, mas é o que lhe sobra nesse momento com relação ao produto importado da China. Carla, com relação a isso que você está comentando, o Instituto da Arbitragem Internacional está muito presente, né? Até mesmo para dar celeridade. Porque quando a gente fala em litígio internacional, dá uma impressão que o espaço de tempo acaba prejudicando o empresário que demora para uma decisão. Como é que o seu escritório, a tua especialidade, vê a arbitragem internacional? Você já foi convocada para isso, você já deve ter participado disso. É um caminho sem volta. A arbitragem, mesmo no Brasil agora, nós estamos aperfeiçoando, mas internacionalmente é muito corriqueiro, né? Muito corriqueiro. Internacionalmente, os contratos internacionais, hoje a maioria deles já prevê o Instituto da Arbitragem, mesmo porque um litígio internacional em cortes domésticas dos países envolvidos no contrato tomaria muito mais tempo, é mais custoso e não necessariamente você vai alcançar o resultado que você pretende. Então é difícil hoje nós encontrarmos num contrato internacional, pode ser de investimento, pode ser de compra e venda de mercadoria, pode ser de transferência de tecnologia, enfim, é muito difícil hoje a gente encontrar um contrato que não haja uma cláusula de solução de conflitos por arbitragem. Carla, como é que fica nessa questão do comércio internacional? Também é uma curiosidade que a gente tem. O Brasil tem embaixadores no mundo inteiro. Você acha, no seu ponto de vista pessoal, os embaixadores eles estão somando a atividade internacional em prol do empresariado brasileiro? Ou você acha que isso caiu numa zona de conforto? Quer dizer, a minha pergunta é, eles não podiam ajudar um pouco mais? O Itamaraty ele é dividido por departamentos. Então, existem embaixadores que fazem parte de um departamento comercial, econômico e outros que não. Então, assim, tem uma série de embaixadores que estão pelo mundo cuja função é representar um país como um todo e não necessariamente servir como um prospector comercial do empresariado brasileiro. Essa não é a função do embaixador, né? Até onde eu sei, eu não sou diplomata, mas até onde eu entendo do regulamento do Itamaraty, não seria a função do embaixador. Não é a função típica, mas tem alguns embaixadores que acabam entrando nesse ramo, obviamente, publicamente, né, como servidor público, e acabam abrindo portas para o empresariado brasileiro. Eu acho que é isso que é interessante, porque ele está fisicamente no local. Isso acontece. Dependendo do país, dependendo do embaixador, Sim. Dependendo das dificuldades, né? Eu acho que um bom exemplo de embaixador que fez isso foi o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington e abriu muitas portas para o empresariado brasileiro nos Estados Unidos, com toda uma questão de facilitação de comércio, acesso a mercados. Ele é um bom exemplo de quem já fez realmente esse papel. Mas eu entendo que existem outros profissionais dentro do próprio Itamaraty que estariam, digamos assim, mais especializados e mais legitimados a esse tipo de função, dentro do departamento econômico, por exemplo, e que estão localizados em países chaves, onde essa questão da facilitação do comércio seria mais adequada. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, a gente eventualmente viaja ao exterior. E o que a gente tem reparado é o seguinte, todas as etiquetas de produtos não são made in Brasil. Isso é um pouco assustador, porque alguns países com menos capacidade que o Brasil estão exportando para o primeiro mundo, que é o maior mercado consumidor. Então eu vejo que a função do embaixador nesse ponto seria abrir esses mercados para o Brasil, né? Fora que o empresariado aqui no Brasil já sofre demais com o custo do Brasil, que ele faça a parte dele lá fora e justamente abra esse mercado para que, eventualmente, a tua especialidade também entre em alguns países que vocês não estão presentes. A questão do made in Brasil, você realmente vai ter uma certa dificuldade de encontrar, como você também já não encontra hoje o made in USA. Né? Antigamente, não, há 20 anos atrás, o têxtil que você encontrava no mundo era made in USA. Hoje é made in China, todo e qualquer produto. Mas com uma diferença, né? O made in China é vendido em USA, não no Brasil. É vendido no mundo inteiro. No mundo inteiro, mas o mercado consumidor, né, como a gente sempre tem comentado isso no programa, por que hoje o made in USA não está na moda? Porque o empresariado americano, com uma fábrica nos Estados Unidos, ele abriu 3 na China.
Então, para ele, ficou igual. Ele traz o produto e vende no comércio dele mesmo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, será que o Brasil não está fora desse contexto? A gente não perdeu o timing? Porque tem made em Colômbia, Peru, Vietnã, Singapura, Indonésia, Guatemala, e não tem made em Brasil. E o Brasil seria um grande mercado exportador de produto. Acho que sim. Acho que houve, sim, uma perda de timing do Brasil com relação à assinatura de acordos de comércio que facilitariam esse tipo de abertura de mercado. Então, não necessariamente o embaixador lá vai abrir a porta. Mas o Mercosul não atrapalha um pouco? Não é o Mercosul. O que aconteceu foi que o próprio Brasil deu preferência ao acordo multilateral da OMC e à rodada de desenvolvimento de Doha e deixou para trás a assinatura de acordos bilaterais de comércio e regionais de comércio. Se você vê o Chile tem acordo bilateral de comércio praticamente com o mundo inteiro, o que fez com que houvesse, em decorrência desses acordos, um crescimento muito grande da economia chilena. Certeza. Colômbia, mesma coisa. Peru, que tem crescido muito, mesma coisa. O Brasil, na região da América Latina, perdeu o timing da assinatura desses acordos bilaterais quando ele resolveu dar preferência para o acordo multilateral, que é muito mais difícil de ser assinado e está lá travado na rodada Doha. Com certeza. Então, eu acho que muito mais do que a questão de uma prospecção de um embaixador, que pode ajudar ou não, eu acho que isso é uma política comercial assumida pelo último governo, que... Equivocada no sentido de abertura de novos mercados. Com certeza. A gente volta depois do intervalo para falar dos livros da doutora Carla Junqueira. Voltamos com a doutora Carla Junqueira, especialista em Direito do Comércio Internacional, que está nos explanando uma série de motivos e casos que podem acontecer no comércio internacional. A gente sabe que o foro disso hoje é OMC, arbitragem. E Carla, como é que você explorou isso nos seus livros? Você tem livro publicado na França, nos Estados Unidos. Gostaria que você falasse pelo menos de um dos seus 5 livros. O que você aborda e como é que os estudantes têm se aproveitado da sua dedicação, do seu estudo a essa matéria que é super específica? Então, o meu livro que foi publicado no Brasil foi também publicado na França e na forma de artigo em revista especializada nos Estados Unidos, trata da técnica interpretativa do órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio. Então, para traduzir esse título tão técnico em palavras ao leigo que não é advogado, a OMC ela tem um fórum específico de solução de litígios entre países. Esse fórum, que é denominado o órgão de solução de controvérsias da OMC, ele é formado por 2 instâncias. Uma primeira instância que é chamada painel, e uma segunda instância, que é o órgão de apelação. É a corte da OMC. É a Corte Suprema de Comércio no mundo. O órgão de apelação é formado por juízes de sabedoria, de reputação na matéria e tudo isso. Esses juízes, eles desenvolveram ao longo dos anos uma técnica interpretativa específica. E é sobre essa técnica de interpretação que eu fui a fundo para estudar qual era a técnica desse órgão de apelação na interpretação dos acordos da OMC. Como eu fui obrigada a analisar com muita profundidade a jurisprudência toda do órgão de apelação e todos os casos, é um livro que, para quem quer estudar sobre a jurisprudência do órgão de apelação, ele é bastante didático, bastante importante. Então, esse é o livro que ele foi publicado pela editora Singular, que é uma editora especializada em matérias de direito econômico,
e também foi publicado na França pela editora Éditions Universitaires, e nos Estados Unidos ele foi publicado no jornal Global Trade and World Journal. Ok. Carla, a título de aconselhamento, de medida preventiva, vamos dizer assim, né? O que você, como especialista no comércio internacional, no ramo do direito, o que você aconselharia, em poucas palavras, o empresariado nacional? Como é que você vê hoje a situação Brasil, empresário brasileiro, com relação ao comércio internacional? Bom, o que eu faria? O que eu aconselho é o monitoramento numa base quase que diária do volume das importações do produto que compete com o seu, vindo não só da China, como de qualquer outro país. O monitoramento do volume e do preço desses produtos, porque monitorando o volume e o preço, você consegue montar um caso de defesa comercial se esse produto estiver causando dano para a sua indústria. É importante também em que, claro, eu não vou falar de toda a parte de competitividade para o empresariado, porque essa não é a minha especialidade, mas no que se refere ao direito, e, de novo, sabendo que nós não conseguimos alterar os gargalos infraestruturais brasileiros e que nos resta são medidas de defesa comercial e o antidumping é muito eficaz, eu sugiro o monitoramento do volume e do preço para eventual início de uma medida de defesa comercial. Com certeza. Fala um pouco do seu blog. Na verdade, o Instagram misturado com blog e tudo mais. Como é que você teve essa ideia? Essa ideia surgiu, não é um blog, é um IG, né, que é um perfil do Instagram, porque hoje o mundo é mobile, então poucas pessoas têm tempo de sentar no notebook, levantar, eu tampouco tenho tempo, mas essa ideia surgiu porque várias pessoas me perguntavam como que eu conseguia administrar o meu tempo entre ter uma especialidade, escrever um livro, ter uma atividade acadêmica profissional, ser sócia do escritório, ter 3 filhos, como que eu organizei a minha vida com os meus 3 filhos e tudo isso. E eu sempre fui dando uma dica ou outra de como dá para administrar o tempo, e a ideia do IG surgiu justamente de ter um instrumento onde eu pudesse, uma ferramenta onde eu pudesse divulgar não só o meu trabalho, não só o trabalho do escritório, eventuais notícias de direito do comércio internacional, mas também um pouco de filhos, moda, carreira, rotina, para ficar interessante, não ficar tão técnico e tão chato para quem queira ali zapear pelo IG. Então ele tem um pouquinho de tudo, é bem eclético e tem feito sucesso, as pessoas têm parabenizado, foi preciso um pouco de cara de pau para fazer o IG, mas eu acho que hoje faz parte do nosso trabalho também divulgar a área e outras coisas através das mídias sociais. Então eu estou tentando correr atrás dessa tendência também. A mídia social hoje é inevitável, né? Hoje a gente teve na sua companhia a nossa minha amiga, Carla Junqueira, advogada especialista em Direito de Comércio Internacional. Espero que você tenha aproveitado. Carla, obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. Tomara que você volte mais vezes com novos temas. Com certeza. Muito obrigada, Alfredo. Muito obrigada. Obrigada pela audiência. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Até a próxima segunda. Obrigado pela presença. Um abraço a todos. Night and day, you are the one